Meu nome é Bárbara, sou do Polo de Uricuri. Juntamente com meus colegas decidimos fazer o jogo da memória microbiológica, com os micro-organismos vírus, bactéria, fungo e protozoário. Para cada micro-organismo, selecionamos 2 doenças para as cartas. Esse jogo da memória ele será carta tripla, não será carta dupla como o tradicional. Nossa equipe é composta por mim, Paula Fernandes, Pablo Henrique, Denisiara, Maiara e Claudivan. Eu fiquei responsável pela confecção das cartas e o restante pelas pesquisas relacionadas às informações dos micro-organismos e suas doenças associadas, como a transmissão, prevenção, papel no meio ambiente e importância biotecnológica. Os materiais utilizados para a confecção das cartas foi o aplicativo Canva, o papel cartão para impressão, a impressora e tesoura para recorte. Eu preparei um roteiro metodológico de como será dado esse jogo durante a aula. O professor deve dar uma aula introdutória sobre o conteúdo antes de apresentar o jogo. Eu preparei aqui um pequeno resumo sobre cada carta. Os micro-organismos são seres vivos microscópicos que desempenham papéis essenciais na natureza e na saúde humana. Temos o vírus, fungos, bactérias e protozoário. O vírus são agentes infecciosos acelulares, compostos por material genético, DNA ou RNA, nunca os dois, sempre ou um ou outro, envolto por uma cápsula proteica. Eles não possuem metabolismo próprio e precisam infectar células hospedeiras para se replicar. E a principal doença que a gente escolheu foi a gripe e a dengue. As bactérias são organismos unicelulares procariontes, ou seja, não possuem núcleo definido. Algumas são benéficas, como as que vivem no intestino humano, enquanto outras podem causar doenças como tuberculose e cólera. Fungos podem ser unicelulares, como leveduras, ou multicelulares, como cogumelos. São eucariontes e heterótrofos, ou seja, obtêm nutrientes de matéria orgânica. Alguns causam doenças como candidíase e micose. Os protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos, geralmente heterotróficos, alguns parasitas que podem causar doenças como malária e doença de Chagas. Vamos para a apresentação do jogo. O jogo da memória, onde os participantes devem retirar 2 cartas com o objetivo de encontrar os pares, que nesse caso ele pode fazer a combinação do trio de cartas, já que uma carta tem o micro-organismo e as outras 2 têm as doenças e demais informações relacionadas ao mesmo micro-organismo. Ao jogar, eles vão aprender sobre a transmissão, a prevenção, as causas causadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários. O jogo ajudará a fixar o conhecimento de maneira interativa e prática. A metodologia utilizada segue uma abordagem lúdica e participativa, ideal para crianças de 7 a 12 anos. Os alunos serão estimulados a refletir sobre como as doenças ocorrem e como evitá-las. Ao jogar, elas associam conceitos microbiológicos de forma prática e envolvente e trabalham em dupla ou pequenos grupos para promover a colaboração e troca de ideias. Como jogar? O professor deve ministrar todas as cartas em cima do birô, viradas para baixo. Divide a sala em 2 grupos, seja de meninos ou meninas, ou de grupos mistos, podendo ser dividido por sorteio. Cada jogador deve virar 2 cartas por vez. Se conseguir formar o par, continua jogando até encontrar outro par ou a terceira combinação. Caso contrário, perde a vez para o outro participante. Se um jogador não encontrar um par correto, ele deve virar as cartas de volta e prestar atenção na posição delas para tentar acertar da próxima vez. O próximo jogador segue sua vez. A cada par encontrado, o aluno lê as informações que nela contém sobre o micro-organismo e as doenças, forma de contágio, prevenção, papel no meio ambiente e importância biotecnológica. Com o professor dando uma breve explanação, relembrando o que foi dito na aula introdutória do conteúdo. O jogo continua até todas as cartas terem sido combinadas. O jogo contém apenas 4 micro-organismos, com 2 cartas de cada, totalizando 12 cartas, podendo dobrar a quantidade a depender da quantidade de alunos e tempo de aula. O jogador com mais trio formado vence. Aí, como iniciar o jogo? Uma forma divertida de decidir quem começa é com um desafio rápido, fazendo uma pergunta sobre micro-organismo
e quem acertar primeiro inicia o jogo. Exemplo: qual micro-organismo causa a gripe? E o que fazer se não encontrar as cartas certas? Assim como na ciência, às vezes não achamos uma resposta imediata, mas com atenção e aprendizado conseguimos encontrar soluções. E para finalizar com uma reflexão, quando o jogo terminar, promover uma discussão breve, perguntando o que mais surpreendeu no jogo, reforçando as lições sobre a transmissão e a prevenção das doenças e incentivar os alunos a pensarem em como podemos melhorar a saúde ao nosso redor. Qual é o micro-organismo que causa a gripe? Vírus. Muito bem, depois comece. Olha, doença micose e candidíase. Não vou falar sobre ela não agora não, porque não achamos o micro-organismo dela, né? Eu dou continuidade. Olha, protozoário, micro-organismo que causa a doença malária, transmissão picada do mosquito Anopheles, prevenção, uso de telas mosquiteiros repelentes, controles de vetor. Papel no meio ambiente. Alguns protozoários participam do ciclo de carbono e são alimentos de pequenos organismos. A importância biotecnológica, elas para estudos para controle biológico de doenças. Dou continuidade. Olha. É pra te mostrar, né? Eu vi. Eu quero ver, meu amor. É jogo da memória. Ok. Sou eu agora? Uhum. Eu pego a bactéria. E... eu me confundi agora. Minha memória me trollou. E aí, Tudo. Não. Aqui. Olha, duas doenças, dengue e gripe. Não achamos o micro-organismo dela. Cólera. Fico com essa, mas eu perco a vez. Essa e essa. Eu não vi, viu, Samara? Eu pego essa, que é a outra doença do protozoário, que é a doença de Chagas. É transmitido pela fezes do barbeiro contaminada. A prevenção é evitar contato com o inseto, melhorar condições de moradia e o papel no meio ambiente. Alguns protozoários vivem no solo e ajudam na decomposição. A importância biotecnológica, pesquisa para tratamentos e prevenção de doenças. Continuo. E eu vou ganhar. Só mais uma e eu perco. Olha. Eu já ganhei, viu? O fungo, micro-organismo fungo, que causa a doença candidíase, transmissão, desequilíbrio da microbiótica, baixa imunidade. Prevenção, alimentação equilibrada, higiene adequada, uso de roupas confortáveis. Papel no meio ambiente, fungos participam da simbiose com plantas, ajudando na absorção de nutrientes. Importância biotecnológica, uso na indústria farmacêutica e alimentar. Outra doença causada pelo fungo é a micose. A transmissão é o contato direto com objetos ou pessoas infectadas. A prevenção é manter pele seca, evitar compartilhamentos de itens pessoais. Papel no meio ambiente, os fungos são essenciais na decomposição da matéria orgânica. E a importância biotecnológica é a produção de antibióticos para fermentação de alimentos como pão e queijo. E por último, para finalizar, a bactéria que causa a cólera e a tuberculose. A cólera, a transmissão é através da água ou alimento contaminado. A prevenção é o saneamento básico, higiene alimentar e vacinação. O papel no meio ambiente, algumas bactérias auxiliam no ciclo do carbono e nitrogênio. A importância biotecnológica é a produção de enzimas e biofertilizantes.
E a outra doença causada pelo micro-organismo bactéria é a tuberculose. A transmissão em gotículas de ar, contato prolongado, prevenção de vacinação BCG, diagnóstico precoce, uso de máscaras em casos suspeitos, papel no meio ambiente, algumas bactérias ajudam na decomposição e reciclagem de nutrientes. Importância biotecnológica é a produção de antibióticos, biotecnologia na agricultura. Para finalizar o vídeo jogando, o professor vai sempre aumentar, né, explanar cada conteúdo, cada transmissão e cada micro-organismo.